Olá, boa tarde. Boa tarde. No mundo rural de hoje, nós vamos conhecer sobre a produção orgânica no Brasil. As dificuldades e possibilidades da implementação da agricultura sustentável pelos agricultores. A partir de 2015, a ONU, a União das Nações Unidas, estabeleceu, pela Agenda 2030, 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, os ODS. Desde então, as nações que compactuaram com a Agenda 2030 desenvolvem ações para cumprir as metas estabelecidas nos ODS. Dentre as 17 ODS, a número 2 visa combater a fome e a implementação da agricultura sustentável como promoção da agricultura orgânica. Estive com pesquisadores da Embrapa para entender como funciona o processo de implementação da agricultura sustentável no Brasil. Um grupo de pesquisadores da Embrapa e do Instituto de Economia da Unicamp realizou um estudo com o intuito de caracterizar a produção e o consumo de produtos orgânicos no Brasil. Isso com base em análises estatísticas. Conversaremos então com um dos doutores relacionados a essa pesquisa. É que aqui no laboratório a gente faz um mapeamento desses dados acerca da produção orgânica no Brasil e vê quais são os benefícios, né, e também os empecilhos acerca dessa produção orgânica. Utilizando dados, né, de análises estatísticas, aqui, análises brasileiras mesmo, e equiparar desses pontos fortes e fracos acerca dessa produção orgânica no Brasil. O que a gente tem como resultado é que há alguns empecilhos, né, principalmente a alto custo-benefício para estar produzindo esses alimentos. Mas, em contraponto, também a gente tem uma grande área, uma grande extensão territorial que permite aí o cultivo desses produtos, como também uma quantidade significativa de produtores orgânicos também no Brasil, que a gente tem hoje. Mas há algumas dificuldades para obter ao certo esses dados, né, acerca da determinada produção orgânica, com base nas regiões do Brasil, em locais específicos acerca dessa produção. Por outro lado, a doutora Peixoto, especialista em produção orgânica, comenta sobre as dificuldades de produzir alimentos orgânicos no Brasil. Olá, pessoal do Mundo Rural. Gostaria de agradecer ao convite para participar desse programa de hoje sobre agricultura sustentável. Bem, quando a gente fala desse processo de transição de uma agricultura tradicional para uma agricultura sustentável, existem aí algumas dificuldades que os agricultores vão enfrentar nesse processo de transição. Uma delas é produzir mais e degradar menos o ambiente. Existe todo um processo de adaptação para essa mudança de sistemas, né, da agricultura tradicional para a agricultura sustentável, e eles vão enfrentar essa dificuldade de manter a produção alta, só que com menos impactos ao meio ambiente. E aí vem também o receio dos agricultores, né, de não manter a qualidade dos seus produtos, porque isso impacta diretamente no seu lucro e eles dependem dessa renda para sobreviver. Então, outro receio, além de não manter a qualidade dos seus produtos, eles também têm esse receio de diminuir o seu lucro ao passar dessa agricultura tradicional, que eles já estão acostumados há anos, muitos passaram sua vida toda com esse método, para uma agricultura que não impacte tanto o meio ambiente. E o intuito, né, dessa agricultura sustentável é manter a produção, manter a qualidade, só que com menos impactos ao meio ambiente. Outra dificuldade que eles vão enfrentar também é que a população está aumentando constantemente. Com esse aumento de população, eles vão ter mais também demanda, vão precisar produzir mais. Então, tem essa dificuldade da adaptação de uma agricultura para outra, né, essa passagem, e também de manter a produção lá em cima para atender a demanda do aumento da população. Uma dificuldade também é o período, né, o tempo que leva para passar de um método para o outro. Leva cerca de 4 anos para fazer essa transição de uma agricultura tradicional para sustentável, só que esse período de 4 anos aí pode variar, a depender das técnicas utilizadas, das tecnologias envolvidas nesse processo.
Um dos caminhos para atingir a ODS número 2 é uma agricultura sustentável que não agrida o meio ambiente e os ecossistemas. A produção orgânica pode ser um desses caminhos para o desenvolvimento de uma agricultura mais amigável com o meio ambiente. Atualmente, existe cerca de 20 mil produtores que alimentam o mercado, que cresceu 4 vezes mais nos últimos anos. Ficaremos agora com o especialista para entender algumas técnicas. E agora falando sobre técnicas da agricultura sustentável, uma delas é a compostagem. O que é a compostagem? É uma técnica alternativa que visa aproveitar resíduos. Com essa técnica, vai melhorar a qualidade do solo, vai recuperar o solo, aquele solo que está provavelmente danificado, não está com a qualidade que tinha antes. Então, vai haver essa recuperação, vai melhorar a fertilidade do solo e, com isso, vai auxiliar o agricultor a aumentar a sua produtividade, que, como eu havia mencionado, é uma das dificuldades que esse agricultor vai enfrentar no processo de transição. Com essa compostagem, utilizamos lixo orgânico. Então, é um lixo que já ia ser descartado e dessa forma ele vai ser utilizado para algo que vai auxiliar no processo do plantio. A nossa repórter Juliana está com um desses produtores que abandonou a agricultura tradicional para arriscar no mercado crescente da agricultura orgânica. É com você, Juliana. Boa tarde. O Mundo Rural esteve hoje aqui no interior de Sergipe para conversar com um agricultor que deixou de lado a agricultura convencional e pôs em prática a agricultura sustentável. Boa tarde. Há quanto tempo o senhor tomou essa decisão? Boa tarde. Faz cerca de uns 3 anos que eu iniciei o processo de transição, deixar de lado um pouco a agricultura tradicional e iniciar o interesse na agricultura sustentável, no sistema sustentável, que nesse caso seria o sistema orgânico de produção. E o que te motivou a isso? Desde sempre a gente vê nos noticiários, tanto na TV, agora em aparelhos celulares, que os impactos da agricultura tradicional na alimentação humana, né? No uso de agrotóxicos, nesses químicos que a gente utiliza e como isso é prejudicial à saúde. Então, com o tempo, foi aumentando essa preocupação, principalmente por conta de relatos de doenças, né, causadas por conta desses agrotóxicos, por exemplo, como o câncer, até em familiares, a gente acaba ficando um pouquinho preocupado e como trabalha diretamente com a produção desses alimentos, a gente acaba se interessando ainda mais por esse tema da produção orgânica. Então, o que chamou a atenção foi esse medo mesmo desses efeitos que as doenças acabam causando, né, em razão aí desses usos dessas substâncias químicas. Para tomar essa decisão, o senhor buscou informações? De onde o senhor conseguiu ter conhecimento sobre isso? O pontapé inicial, eu posso dizer que foi através de uma palestra que acabou ocorrendo aqui no próprio município mesmo da cidade, que o tema foi sobre produção orgânica, né, de como produzir alimentos saudáveis, de forma saudável. Então, como o palestrante lá veio que deu uma instrução de como a gente poderia iniciar o processo, e como era um assunto que eu já havia tido interesse, eu resolvi me aprofundar no tema e fazer um teste, né, no primeiro ano. E na prática, como funcionou essa transição? Então, é todo de fato um processo lento e gradual, né? Por exemplo, como já faz cerca de 3 anos que eu iniciei o processo para uma agricultura orgânica, no primeiro ano, por exemplo, eu utilizei um dos mecanismos, das alternativas, né, da agricultura de produção orgânica, é fazer uma rotação um consórcio de culturas. Então, no primeiro ano, eu ainda fiz uso de fertilizantes e de adubos químicos, mas o diferente é que, diferente da agricultura tradicional, eu utilizei um consórcio de culturas, que nesse caso foi o milho, a fava, como a gente popularmente chama, e a abóbora também. No segundo ano, a gente já aumentou um pouquinho esse processo de produção orgânica, né? A gente já deixou de lado os fertilizantes químicos e o que a gente utilizou na adubação? A gente reutilizou o restante de culturas. Então, a cultura do ano anterior, a gente deixou naquele solo ali durante o segundo ano e já serviu tanto para uma cobertura do solo e evitar, já puxando aí um adendo para os possíveis impactos, né, das plantas daninhas. Então, aquela restante de culturas que eu utilizei serviu para cobrir o solo
e evitar que que nasça muito mato ali naquela região, naquela mesma cultura, e acaba interferindo na produtividade dessas culturas. Então, como no segundo ano eu já utilizei tanto o consórcio novamente, como fiz o aproveito de culturas, foi o que eu adicionei, né? Comecei a fazer uma compostagem para substituir o adubo químico. Então, eu comecei a utilizar resto de outras culturas, resto de capinhas que tinha aqui na própria área mesmo, e fiz uma adubação por meio desse material, dessas plantas, né? Que eu acabei capinando, e utilizei como compostagem. Foi o que eu fiz no terceiro ano. Eu já adotei um método de irrigação, mais diferente do que a gente fazia outras vezes, que era a irrigação por aspersor, do que a gente chama aqui. A gente utilizou o cotejamento, que aí vai diretamente na raiz da planta e evita um desperdício de água também. Já para controlar as pragas das culturas, o que a gente pensou, né? De fazer um consórcio ainda mais com algumas outras culturas, outras plantas. Como, por exemplo, o coentro, que além de ser uma planta que repele esses insetos, que afasta, né, algumas pragas da cultura, já serve também aí como alimento, que a gente pode estar colhendo depois. Além do coentro, eu também faço uso do boldo pequeno, do que a gente chama aqui popularmente dessa planta. Então foi isso, foi um processo gradual de transição. A gente aí agora estamos correndo em busca de algum órgão certificador para a gente ter de fato uma produção orgânica aí, em torno de uma produção sustentável, né, e certificada, né, para o comércio local. Agradecemos a participação do senhor Guilherme e voltamos para a redação do jornal Mundo Rural. Obrigado, Juliana. O Mundo Rural de hoje fica por aqui. Se você gostou de aprender sobre agricultura sustentável, continue acompanhando o nosso programa. Obrigado. Obrigada.